Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa série de aulas sobre envolvendo, né, o contexto de sistemas de controle. E como já foi falado, né, na aula passada, quando a gente vai falar sobre sistemas de controle, uma das partes mais importantes para conseguir controlar algo utilizando algoritmos de controle é que a gente precisa conhecer o sistema. A gente precisa ter um modelo matemático de alguma maneira representado ou na forma do sistema mesmo, diretamente, ou esse modelo vai estar na forma vai ser colocado em função dos parâmetros do controlador. Então, visto que essa parte de sistemas de controle é um dos pontos-chave da necessidade, né, de conhecimento do sistema e para que a gente possa utilizar os sistemas de controle para controlar um determinado sistema real, a gente vai dar uma focada nisso, falando um pouco de como é que a gente modela, quais são as equações principais que a gente utiliza para modelar, quais são as ferramentas principais que a gente utiliza para modelar e como é que a gente consegue se aprofundar nisso, né? Porque apesar de não ser meu objetivo aqui que a gente se aprofunde muito na parte matemática, é quase inevitável que a gente tenha uma quantidade razoável aí de cálculos e de expressões aí de dependências de outras disciplinas aí de exatas. Mas eu vou me esforçar aqui para minimizar um pouco, até algumas notações, vou simplificar e a gente vai tentar entrar num contexto de modelagem em termos gerais e também algumas partes de controle em termos gerais. Então, como eu falei, modelagem é um dos elementos-chave aí para que a gente possa controlar. E o que a gente está tentando controlar? Em geral, o que a gente tenta controlar são sistemas dinâmicos. O que são sistemas dinâmicos? Sistemas dinâmicos são aqueles sistemas que as condições de operação estão sujeitas à mudança ao longo do tempo. Então, imagine aí que você tem um sistema de transmissão de energia elétrica. Pode ter aí transmissão e distribuição juntos. A geração, por si só, é um sistema de geração. A transformação e tudo que a gente faz durante esse processo, certo? Se você parar para pensar da perspectiva de controle, eu tenho que pegar uma energia mecânica, por exemplo, o solar, e transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E aí eu preciso que essa energia elétrica ela tenha, sei lá, 220 volts, fase neutra, ou então 380 volts aí entre fase e fase. E aí a gente, para fazer isso, eu preciso de um sistema de controle. Normalmente o pessoal usa aí inversores, retificadores e estabilizadores de tensão. Tudo isso são circuitos que são construídos, que o pessoal desenvolve para que a gente consiga controlar e estabilizar a energia elétrica, por exemplo, e o transformador, né, que vai pegar da energia mecânica e transformar na energia elétrica. Então tenho vários controladores aí. Se eu pegar aqui, eu tenho uma energia aí que é gerada e eu preciso aumentar aí para
para transmitir, né, essa energia. Então posso utilizar aí linhas de transmissão de 500 kV, 345 kV, 230 kV. E aí eu tenho um transformadorzinho ali. A pessoa pode pensar assim: ah, mas o transformador não tem um sistema de controle. Realmente não é um sistema em malha fechada, é um sistema em malha aberta. O meu objetivo é apenas dar um ganho de tensão para que eu possa fazer a transmissão e depois dar um ganho de tensão também, só que nesse caso estou dividindo a tensão para que eu possa transformar ali para 220, né, e entregar na casa das pessoas. Então o sistema elétrico é um bom exemplo de como eu estou controlando a energia. E essa energia que eu estou transmitindo na forma de uma onda senoidal, normalmente 60 Hz aqui no Brasil, ela é dinâmica. Ela evolui com o tempo. Então se você fizer uma medição no tempo, né, você vai ver que a cada 16 milissegundos aproximadamente, ela se repete. Então, se você começar a medir ali, sei lá, cada 1 microsegundo, você vai ver que cada vez que você faz a medição daquele sinal, o sinal tem um valor diferente. E essa condição que varia no tempo, ela também depende das coisas que estão no sistema. Por exemplo, se você abre e fecha uma porta, se você dá um empurrão só na porta, por exemplo, então o sistema mecânico, por exemplo, você deu um empurrão na porta, né? Essa porta ela vai se movimentar e vai demorar um tempo para ela ficar completamente aberta ou completamente fechada. E quando você tem esse tempo de espera, você fala que aquele sistema é dinâmico. Por exemplo, também, se você abrir a torneira da pia, a água vai demorar um tempo para encher completamente a pia. Então, sistemas de tanque, por exemplo, também são sistemas dinâmicos. De certa forma possível a gente pensar que todos os sistemas praticamente de sistemas de controle a gente pode representar na forma de um sistema dinâmico, né, utilizando equações diferenciais para representar esses sistemas cujos sinais variam no tempo, certo? Então tem que fazer aqui uma distinção entre sinais e sistemas, porque o sinal, por exemplo, a eletricidade, você vai medir a tensão, a corrente, são sinais, mas o circuito que faz a transformação do sinal é o sistema. Então, os sinais eles variam no tempo, e o sistema pode ou não variar no tempo também. Porque aí você tem o circuito fica velho, o ventilador perde um pouco a potência com o tempo, a TV se desgasta, fica uma mancha na tela. Então os sistemas também podem ser variantes no tempo. E quando a gente está trabalhando com sistemas dinâmicos, né, a gente precisa levar em consideração essa necessidade do tempo para poder tomar nossas decisões. Porque imagina só, eu vou tentar controlar um sistema mecânico que ele é um pouco mais lento do que um sistema elétrico, por exemplo. E aí você vai fazer muita força no começo porque ele está demorando. E aí você vai gastar mais energia ou você vai forçar o atuador daquele sistema. E você pode quebrar o sistema por causa disso. Você pode gastar mais energia por causa disso. E se eu levasse em consideração que a porta ia demorar para abrir, eu talvez não tivesse batido a porta na parede porque eu usei muita força. Eu talvez não tivesse uma pessoa dirigindo, por exemplo, ela vai dirigir o carro, aí vê que o sinal está fechado e ela começa a acelerar. Acontece esse tipo de coisa, que você gasta energia para acelerar e depois você gasta energia para parar.
Então, da perspectiva de controle, isso não é uma atitude razoável, porque você está perdendo 2 vezes energia e você não vai chegar lá mais rápido, por exemplo, porque você acelerou e depois freou. Falo no destino final, né? Lá no final você chega, mas não atinge um objetivo interessante da perspectiva de controle, porque o seu objetivo é chegar em casa, por exemplo, chegar na escola, chegar no trabalho. Então, é muito importante que a gente leve em consideração as dinâmicas do sistema, que o sistema ele é dividido em transitório e regime permanente, e que a gente saiba atuar adequadamente nos 2 regimes. Então, se o sistema é dinâmico, eu preciso de alguma maneira representá-lo. Preciso ter uma versão no computador desse sistema, vamos dizer assim, simplificando a ideia, que me permita fazer com que esse sistema funcione no computador. Então, agora o computador ele é capaz de prever, de supervisionar, de observar esse modelo, mesmo que ele não esteja funcionando no sistema real, na vida real. Então você pega assim, eu tenho uma bolinha, você vê lá no ensino médio, aí você solta a bolinha cai no chão. Essa bolinha, quando você joga no computador, você pode ver um joguinho, por exemplo, Angry Birds, ou outros jogos que tem física de alguma coisa. Aquilo ali não está rodando na vida real. Não tem uma bolinha dentro do computador que está caindo e que o computador está filmando e colocando na tela do computador. O que está acontecendo é que existe um modelo matemático que representa os fenômenos físicos próximos daquilo que seria a realidade. Não vou dizer de maneira exata, mas bem próximo, o mais próximo que é necessário para a aplicação de jogos, por exemplo. Tem jogo que você consegue ver o fio de cabelo praticamente individual de cada personagem se movimentando. E aí, esse modelo matemático ele representa, você consegue colocar ele numa situação inicial, por exemplo, a bolinha lá em cima, o fio de cabelo ajeitado numa determinada posição, e aí você simula que vai ter um vento de uma determinada quantidade lá, e aí o cabelo começa a se movimentar como se fosse o cabelo real. Então você representa matematicamente aquilo. E essa representação matemática dos fenômenos físicos, ou parte desses fenômenos, até porque só vão ser representados os fenômenos de interesse aqui do nosso sistema físico, é o que a gente pretende ao modelar um sistema, né? Então esse modelo matemático adequado, né, depende do propósito da modelagem. Então, se eu vou fazer uma predição, depende da predição, em qual contexto eu vou prever. Eu quero prever de maneira exata, eu vou prever uma coisa que é difícil de ser prevista, por exemplo, ações na bolsa de valores. Eu posso fazer predições de bolsa, mas não tem tanta garantia de que eu vou acertar, senão estava todo mundo rico, né? Quando é que a ação vai aumentar, quando é que ela vai diminuir, em quantas unidades é viável fazer a compra ou não. Eu vou fazer alavancagem aqui e ficar ganhar mais dinheiro nesse ponto. Eu posso utilizar para essa previsão e para tomar decisões na compra de ações, por exemplo. Isso também é controle, mas nesse caso o modelo vai levar em consideração alguns aspectos estatísticos. Será que é possível prever exatamente? Mas eu tenho um sistema dinâmico aqui, eu quero prever, por exemplo, uma maneira de dirigir o meu carro sozinho, aqueles Google Car, por exemplo. Então eu vou prever que lá na frente tem um buraco e aí eu vou fazer uma manobra no carro para que ele desvie, ou então vou estacionar, outras coisas. Eu consigo
ter uma estimativa do que vai acontecer, dado as condições que eu estou visualizando naquele momento, e com isso tomar uma melhor decisão ou auxiliar nessa tomada de decisão. O pessoal utiliza muito previsão do tempo, por exemplo. Também posso utilizar diretamente para o controle, e aí tem todas aquelas questões de controle de preditivo, adaptativo, etc. Eu posso tentar supervisionar esse sistema, ou seja, criar uma versão cyberfísica desse sistema e olhar no computador. Eu também posso utilizar para detecção de falhas. Eu posso visualizar coisas que não são visíveis, digamos assim. Eu estou longe, por exemplo, e aí a minha caixa d'água tem um vazamento. Então tem uma mudança nesse meu sistema, né? Se houve uma mudança no sistema, os valores de entrada e saída, por exemplo, do sinal podem ser afetados, não necessariamente vão. Precisa ser observável, né, essa mudança na relação de entrada e saída. Mas se o meu sistema mudou, muito provavelmente a relação de entrada e saída desse sistema também vai mudar. E aí, como, por exemplo, tem um furo lá, eu vou precisar jogar um pouco mais de água do que eu costumava jogar antes. Então, provavelmente, esse sistema passou a ter uma falha. Ou ele mudou, teve uma variação no tempo por algum motivo. E aí, eu digo, já que mudou a relação de entrada e saída, eu posso tentar olhar. Essa falha foi aonde? Foi na bomba que bombeia água? Foi na saída, na tubulação de saída? Foi dentro do tanque? Então, a gente tem como organizar modelos de maneira que isso seja possível. Não necessariamente para todos os casos, né? Mas existem casos bem comuns onde a gente pode usar isso aí. E otimização. Quando eu falo de controle, a gente pode pensar na melhor maneira de fazer uma determinada atividade. Eu posso ir para o meu objetivo. Eu quero sair da sala e ir para a cozinha. Eu posso ir diretamente, indo por uma linha reta, por exemplo, ou eu posso ficar fazendo movimentos espirais, pulando, saltando, e qual desses, teoricamente, é o movimento que me faz chegar ao meu objetivo, gastando a menor quantidade de energia. Obviamente isso é uma ideia exagerada, mas quando eu falo de otimização, eu falo que se eu tenho um modelo matemático, eu sou capaz de prever, ou eu posso ser capaz de prever, eu posso utilizá-lo para prever, para controlar, para supervisionar, para detectar falhas e para encontrar a melhor maneira de lidar com esse modelo. Então, o modelo de todos os fenômenos envolvidos no sistema normalmente é difícil de se obter. A gente entende que existem várias disciplinas associadas que nos ajudam a modelar, que olham a equação diferencial, que envolve o sistema. Normalmente, a gente melhor representa esses sistemas por equações não lineares, que são ainda mais difíceis. Mas, quando a gente fala de controle, a gente tem uma troca, vamos dizer assim. Já que eu vou fazer um controle em malha fechada, que é o objetivo dessa disciplina, senão a gente fica no escopo da modelagem mesmo. Eu não preciso ter um modelo tão complicado, já que eu vou ficar observando toda hora, toda a evolução do sistema e atuar. Então é assim que eu vou conseguir, por exemplo, responder a perturbações. Aconteceu uma perturbação aqui, tem um sistema elétrico lá, caiu um raio. O raio não é algo comum, então se eu não estivesse observando o tempo todo ali o sistema, eu não iria detectar esse raio. Aí vai também do período de amostragem, o que eu quero ler das informações do sistema. Mas caiu um raio, eu quero detectar o raio, e aí eu vou isolar esse raio, por exemplo, do meu sistema elétrico. É possível fazer isso, ou fazer com que esse raio afete a menor quantidade de equipamentos do sistema. Então,
apesar desses modelos, né, serem mais complexos do que na verdade a gente costuma utilizar nos sistemas de controle, como a gente faz essa observação, a gente deseja fazer essa observação em tempo real, a gente acaba conseguindo um modelo menor, mais simples, até porque senão a gente não conseguiria fazer a observação tão rápida, que os sistemas computacionais também têm limitação, e a gente atua no sistema a partir desse modelo mais simples, mas ele pode representar bem naquela janela de tempo o meu sistema. Então, quando eu vou modelar, isso aqui é uma figura de identificação de sistemas dinâmicos do livro dos dois coelhos. Se vocês depois quiserem dar uma olhada, é bem interessante. Ele trata de uma maneira bem objetiva a parte de modelagem e mais focado na identificação. Que aí eu estou dividindo aqui, acho que eu pulei um slide, mas eu volto para ele. Estou dividindo aqui a modelagem em duas partes, duas grandes partes, que eu estou chamando de modelagem física, depois eu explico melhor o conceito, e a identificação. Então, quando eu falo modelagem física, não quer dizer que essa modelagem não seja baseada no sistema real e sei lá, Newton e os grandes pesquisadores aí não modelaram. É só porque quando eu falo modelagem física ou fenomenológica, eu estou trabalhando nas leis fundamentais da física e da química, que já estão bem consolidadas, que as pessoas, os grandes pesquisadores já determinaram. O sistema mecânico normalmente usa isso aqui. Um indutor é representado por essa equação, um capacitor por essa equação, um sistema massa-mola, amortecedor, é essa equação. Por quê? Porque esse amortecedor aqui tem essa equação, e aí o módulo de elasticidade, o atrito, o viscoso, atrito dinâmico, enfim, toda essa conceituação física, ela foi desenvolvida, e a gente utiliza desse conhecimento, desse conceito, para representar o sistema. Obviamente, como isso é grandemente estudado, muito estudado, a gente acaba tendo uma representação muito melhor do nosso sistema. Então ela tende a ser o mais exato quanto a gente deseja, quanto a gente pode e vai representar os elementos físicos e as partes físicas que compõem aquele sistema. Então estou chamando isso de modelagem fenomenológica, que o meu objetivo é determinar essas equações, né, que vão representar o modelo, e ela pode ser empírica. Quando eu falo empírica, eu falo que o computador vai tentar fazer isso. Então, normalmente, a gente usa equações mais simples, porque elas precisam de um determinado padrão, dependendo do algoritmo que a gente vai utilizar. Então, tem uma limitação um pouco maior quando a gente leva em consideração a modelagem empírica ou tentando fazer no computador. Então, eu vou pegar a relação de entrada e saída lá do sistema, tenho lá a porta. Imagine que eu sou uma pessoa completamente nerd e quero representar matematicamente a porta, porque eu estou gastando muita energia durante o meu dia. E aí eu dou um empurrão na porta, vejo quanto é que de força foi aplicada e vejo o movimento da porta. Então eu fico registrando o movimento da porta conforme o tempo, até ela parar, e aí eu associo a minha força ao movimento da porta dinamicamente, e aí eu transformo isso numa equação que vai representar razoavelmente aquele movimento. Ele não vai representar todas as leis físicas, não vai ser geral,
em todos os casos, mas ele vai representar bem aquele movimento que é o que eu faço todos os dias. Então essa é a grande diferença entre os dois. Mas ambos vão me gerar um modelo matemático representativo. Então ele vai ter uma certa representação aí do meu sistema. Então, como eu falei, né, a modelagem fenomenológica utiliza os princípios fundamentais, leis físicas, lei de conservação da massa, energia e movimento. Então, normalmente a gente esboça o diagrama, né, do processo, vai ver todas as variáveis, aí define os limites físicos, determina as variáveis, quais vão ser as perturbações, respostas, e aí você, levando tudo em consideração daquele processo, você cria um modelo matemático. Aí você tem vários sistemas que você pode utilizar, né? Aqui a gente tem esquemáticos de circuito elétrico, com resistor, indutor, capacitor, que a gente chama de RLC. Sistema massa, mola, amortecedor, que é um sistema mecânico. Tem sistemas eletromecânicos, como por exemplo o motor, que é um sistema RLC, de certa forma, uma tensão que vai girar o motor, e aí vai girar esse eixo, e aí eu vou ter um torque, um momento de inércia na massa que está acoplada ao eixo do motor. E também tem os sistemas de tanques fluidodinâmicos. Faltou só aqui os sistemas térmicos. Então, se eu levo em consideração fenomenologicamente os modelos, eu posso dizer qual é a constante da mola. Eu olho lá no fabricante, esse fabricante aqui está dizendo que a constante da mola é tanto, do amortecimento é tanto, etc. E na modelagem empírica, a gente vai tentar ajustar um modelo que normalmente utilizamos modelos de identificação para adaptar, usar um algoritmo de adaptação e fazer com que o meu processo seja bem representado no computador. Quando eu falo bem representado, para o caso, né? A gente pode até utilizar o formato, uma equação diferencial, um polinômio, ou uma rede neural, enfim, um modelo qualquer, mas o fato aqui é que eu estou ajustando o meu modelo com base nas informações de entrada e saída do processo. Eu estou utilizando essas informações de entrada e saída para ajustar o meu modelo, utilizando um algoritmo adequado, e aí eu faço a atualização desse meu modelo. Então, obviamente eu tenho que escolher qual é o modelo, o formato desse modelo. É uma rede neural, ok, mas quantas camadas escondidas, quantos neurônios da camada escondida ele vai ter, quantos neurônios de entrada, quantos neurônios de saída, é uma equação diferencial, certo? Quantas derivadas vai ter essa equação diferencial, quantas integrais, vai ter polinômio, vai ter um termo ao quadrado, vai ter... Isso aí eu tenho que definir, e aí essa definição é a proposta do modelo, né? E aí eu uso esse modelo adaptando com base no meu processo real, com as informações de entrada e saída no meu processo real. E aí é a sequência, né? Eu tenho que projetar um experimento para esse meu sistema. Então eu vou lá, o que eu posso jogar na entrada do meu sistema? Eu tenho uma porta, eu posso no máximo abri-la a um ângulo de 90 graus. Então eu vou projetar minhas entradas e saídas de maneira que eu não quebre a porta, né? Até porque quem está fazendo o experimento é um ser humano normalmente. Então eu vou abrir a porta, fechar, vou saber que tem limites físicos para essa porta. Eu tenho um limite de velocidade também que eu posso aplicar, senão eu quebro o amortecedor e outras coisas. E eu tenho também tipos de sinais que eu posso colocar. O ideal é que eu conseguisse variar o meu sistema em todas as situações possíveis, e aí eu teria um modelo que representa adequadamente todas as situações possíveis. Então eu iria abrir a porta completamente, fechar a porta completamente. Depois eu ia fazer incrementos lentos, por exemplo, de abrir a porta e fechar a porta. Igual, por exemplo, você tenta conhecer uma pessoa.
Se você conhecer essa pessoa só na escola, por exemplo, essa pessoa vai ter um comportamento. Aí ela pode ter um comportamento diferente com a família, pode ter um comportamento diferente com os amigos. Então, cada situação, cada conjunto de entradas e saídas nesse determinado modelo pode provocar respostas diferentes. Eu posso até fazer as mesmas perguntas para a pessoa na escola, em casa e no trabalho, por exemplo, e essa pessoa dá respostas diferentes, porque depende do contexto, depende dos estados, depende da onde para onde eu estou indo. Então, o ideal seria que nesse projeto de dados experimentais eu tivesse todas as situações possíveis. Isso é possível? Nem sempre. No computador, tudo é possível. Mas, quando a gente vai fazer um ensaio no sistema real, a gente tem problemas, né? Tem limites angulares, tem limites de velocidade, tem limites de aceleração, da quantidade de tensão corrente que eu posso colocar no meu sistema são limitados. E aí, como eu tenho esses pontos que limitam o meu processo, eu vou ter que projetar o meu dado experimental de acordo também. Então, normalmente os sinais que a gente utiliza são, por exemplo, ondas quadradas, ou sinais aleatórios binários, que você varia a frequência, porque os sistemas lineares, como ele não tem ganhos diferentes, se você, por exemplo, você pega um celular na mesa, você aplica uma força de 2 newtons para empurrar ele vai andar 1 centímetro. Se você aplicou novamente uma força de 2 newtons, ele vai andar 1 centímetro. Se você aplicar uma força de 4 newtons, ele vai andar 2 centímetros. Então, se com 2 ele andou 1, com 4, que é 2 vezes 2, ele vai andar 2. Então tem uma proporção linear, certo? Uma relação de 1/2 aí sempre. Sistemas lineares aconteceria isso. Então eu não tenho necessidade de variar a amplitude aleatoriamente. Apesar de que, se for um caso real, no caso da porta, por exemplo, ela varia de forma angular. Então tem um seno aí que pode interferir no movimento da porta. E isso vai mudar, vai deixar de ser linear, por exemplo, a relação de entrada e saída. E aí eu precisaria fazer variações em amplitude aleatoriamente, seria o ideal. Quando eu não consigo fazer essa utilização de sinais aleatórios, tanto em tempo, né, quando é que ele vai mudar, por exemplo, de valor, e para qual valor ele vai, então ele vai mudar no tempo e na amplitude. Normalmente o pessoal utiliza frequências, ondas senoidais, porque aí, quando você usa um sinal senoidal, você excita uma determinada frequência, que é a frequência de interesse daquele sistema, e aí você, pelo menos, consegue representar adequadamente o comportamento macro na faixa de trabalho daquele sistema. Então, ou eu posso tentar representar tudo, né, tentando variar em todas as frequências, utilizando um sinal aleatório, uniformemente distribuído normalmente, ou eu posso usar ondas senoidais que vão me ajudar a representar uma dinâmica macro naquela faixa de frequência que eu desejo representar aquele sistema. Eu falei muito dessa parte porque é bem importante a gente ter um domínio mais geral do que a gente está fazendo, né? E aí, esses dados experimentais, vamos pensar, eu sei qual é o modelo, sei quantos parâmetros no meu modelo eu vou ter, eu sei quantas derivadas eu vou utilizar, quantos termos do meu polinômio eu vou utilizar, eu sei, teoricamente eu não sei nada, né, do meu sistema. Então eu preciso primeiro saber qual é a estrutura do meu modelo. Então, quantos parâmetros? Ele vai ter um x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta potência, ele vai ter uma derivada, duas derivadas, três derivadas, uma integral, duas integrais, ele vai ter um seno, um cosseno, ele vai ter uma tangente hiperbólica,
Não sei. Então, quando eu vi, né, o resultado do meu experimento, isso de certa forma a gente faz automaticamente no computador também, mas é bem limitado. Quando eu vejo essa relação de entrada e saída, eu vou dizer assim, se eu utilizar aqui um seno, resolve. Aquela coisa do especialista, ele vai olhar e, não, se você botar esse polinômio, ele vai fazer. Obviamente o computador também vai ter parte desse conhecimento especialista se a gente programá-lo para fazê-lo. E aí, tendo essa estrutura, tendo esse pensamento, então tendo essa informação do modelo, a gente vai fazer uma estimação de parâmetros, que é o quê? Saber exatamente qual é o valor de cada peso que multiplica cada parâmetro no computador. E aí eu vou saber quem é que multiplica x ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes 5 mais 3, sei lá. Eu vou encontrar esse 2, esse 5 e esse 3. É isso que vai ser a estimação do parâmetro. Então eu vou pegar os dados experimentais e o meu modelo e utilizar isso para encontrar de fato a equação que vai representar o meu modelo. E aí eu posso, na sequência, né, vou tentar saber se esse modelo representa adequadamente o meu sistema, senão vou ter que reformular, né? Vou ter que ver novamente quais são os dados experimentais que eu devo utilizar e vou tentar, né, saber se eu preciso reformular meus dados, reformular meu modelo, saber se eu utilizei a quantidade de parâmetros certos e se o algoritmo de estimação, e aí saber se está tudo certo, né? Se o meu algoritmo de estimação de parâmetros ele é adequado também, né? Então a gente reforça, né, que é extremamente importante que a gente modele e que a gente tenha um modelo para que a gente possa prever. Por exemplo, eu tenho um terremoto e aí esse terremoto, se ele for previsto, né, predito, a gente pode tomar ações para evacuar a cidade, proteger as pessoas. Então, previsão do tempo, aí você vai saber se você vai utilizar uma capa de chuva, um guarda-chuva, enfim, né? Você também pode fazer um projeto de sistemas de controle. Então deu uma aumentada aqui na imagem. Só para a gente visualizar aqui. Então no projeto de sistema de controle a gente quer que esse controlador ele seja perfeito, né? Consiga fazer uma manobra num carro que somente pessoas extremamente bem treinadas conseguiriam fazer. É para isso que a gente projeta o controlador. Supervisão, né? Como eu falei, dos sistemas cyberfísicos e otimização. E aí a gente teria modelos mais precisos para ser utilizados e a gente poderia otimizar nossos processos, conhecer tudo para saber e tomar decisões, assim como a detecção de falha. Então é importante ressaltar isso. Além disso, né, a gente está numa época, numa fase do desenvolvimento da humanidade que a gente está no contexto da indústria 4.0, onde a gente tem praticamente tudo, o computador está envolvido em simulação, na robótica, na análise de dados, utilizando Big Data, né? Integração de sistemas, realidade aumentada, a manufatura aditiva. Então, é muito importante que a gente entenda que para tudo a gente tem modelos. Pode não ser um modelo matemático, pode ser um modelo criado por um especialista. Um sistema na nuvem, você tem que mandar informação assim, assim, assado. Mas tem modelos, e se a gente conhecer o modelo e descrever corretamente o modelo, obviamente guardar as devidas proporções, que o computador ainda não consegue
tem um altíssimo nível de raciocínio, mas ele já é bem razoável para boa parte das coisas, o computador ele vai ser capaz de entrar e minimizar o nosso trabalho e fazer com que o nosso papel dentro da indústria 4.0 seja de alto valor agregado, né? Que a gente seja mais produtivo, que a gente consiga ter mais rendimento, fazer menos trabalhos repetitivos e mais trabalhos cognitivos. Então a ideia é que a gente também consiga adaptar a nossa maneira de pensar e entender que a modelagem ela abrange todo o espectro do conhecimento humano, porque a gente não consegue dominar nada se a gente não estudar, e a gente não consegue controlar nada se a gente não souber o que a gente está fazendo, mesmo que seja o nosso cérebro sozinho modelando pela gente, mas alguém está fazendo o papel de modelador, né? E ainda, né, se a gente pegar lá a evolução, inclusive da modelagem dentro de um contexto industrial, a gente foi melhorando a nossa capacidade de representar e de controlar. Então você pode perceber que hoje a gente tem muito mais conhecimento, muito mais ciência, muito mais capacidade do que em 1984, por exemplo, quando a gente teve a primeira revolução industrial, onde a gente conseguia fazer mecanização utilizando a força a vapor. E aí a gente foi aprendendo como funcionam os processos. Eu falo isso industrialmente, numa indústria mais que a gente considera comum, mas você pode pensar em todos os aspectos, desde a saúde, a indústria e a tecnologia, todas elas cresceram com o avanço do conhecimento humano. Eu costumo dizer que não foram a ciência econômica que fez a humanidade evoluir, mas foi todo o conhecimento desenvolvido em todas as áreas. Na verdade, se a gente não tivesse um conhecimento técnico, tecnológico, se a gente não tivesse descoberto, por exemplo, a eletricidade, eletromagnetismo, provavelmente a gente hoje estaria ainda como em 1784. Porque a gente foi descobrindo certas coisas, a gente hoje está descobrindo outras, né, na mecânica quântica, de maneira que talvez daqui a 20, 30 anos nossa realidade seja completamente mudada. A gente vai poder viajar no tempo, sei lá, criar portais para fazer entregas. Imagina a quantidade de coisas que a gente não pode crescendo aí nesse conhecimento. Então, finalizando aqui a primeira metade desse slide, né? O que a gente viu foi a importância, né, de o que onde a gente utiliza o modelo, por que eles são importantes. E aí, nosso objetivo agora na sequência na verdade, com essa aula toda, que a gente seja capaz de reconhecer as aplicações de modelagem e simulação, onde é que a gente pôde utilizar. A gente já viu boa parte do escopo, né, da modelagem. A gente ainda não domina cada parte. A gente também precisa lembrar, né, de alguns aspectos importantes. A gente tem esse contexto histórico que a gente está no momento, e ele é partir de uma evolução natural da humanidade, e nesse contexto a gente vê que na indústria 4.0 muita coisa a gente vai precisar de modelagem, e a gente seria interessante que fôssemos capazes de modelar e simular sistemas dinâmicos, mesmo que seja utilizando softwares. Mas é isso que eu vou mostrar, né, na verdade, alguns softwares que a gente pode utilizar para fazer essa modelagem e simulação de sistemas dinâmicos. Então a gente viu até então, né, os sistemas dinâmicos, o que é modelagem, as etapas da modelagem,
a separação, né, do que é modelagem fenomenológica empírica, e destacamos bem a importância da modelagem. E aí na sequência a gente vai ver alguns modelos matemáticos, certo? Temos tipos de modelos e algumas ferramentas aí para simulação de sistemas, certo? Para que a gente possa tomar como base, até porque na disciplina de sistema de controle a gente precisa utilizar certas ferramentas que são bem semelhantes às ferramentas de modelagem, exceto que a gente precisa de alguns modelos específicos para controle, né? Então vamos conceituar aqui modelo e simulação. Então, os modelos matemáticos, eles são ferramentas matemáticas, né, utilizadas para descrever os comportamentos dos sistemas. Isso aqui eu já falei. E tem uma coisa bem importante que a gente precisa saber dentro do modelo. O modelo ele vai representar as relações de entrada e saída, certo? E mais alguma coisa. Então, para que eu tenha um modelo que representa um determinado sistema, eu preciso conhecer a sua entrada, a saída e seus estados. Se você parar para pensar na equação diferencial, aqueles que já viram equações diferenciais, uma equação diferencial depende da condição inicial. Por exemplo, se eu tenho a porta fechada é diferente da porta aberta, mas elas podem ter derivada igual a zero, por exemplo, nos dois estados. Por quê? Porque a velocidade dela não muda. Então, se ela está fechada ou aberta e está parada, a condição inicial de velocidade é a mesma, mas a posição é diferente. Então, se ela estiver completamente aberta e eu tentar abrir mais, ela não vai se movimentar. Então, ela depende do estado, ela depende do modelo, né? Porque a porta é a porta. Vamos dizer que o modelo é a coisa, certo? Ele é o sistema, eu represento o sistema no computador. Eu preciso saber qual é o estado dessa porta, se ela está aberta ou fechada, por exemplo. E aí, sabendo disso, eu posso aplicar uma entrada e obter a saída. Ou seja, eu posso tentar abrir uma porta que está fechada e eu vou ver a movimentação. Ou eu posso tentar fechar uma porta que está fechada e ver que não tem nenhuma movimentação. Independentemente, isso é o comportamento do meu sistema. Então, ele depende da entrada, saída e dos estados. Mas em termos de relações da perspectiva de modelagem, a gente pode isolar, pode assumir que a gente não tem conhecimento dos estados e analisar apenas as relações de entrada e saída. E aí eu estou tendo aqui uma visão linear da coisa, certo? Porque se eu for olhar para o sistema não linear, vai ser meio difícil desassociar isso, mas aqui é onde a gente começa a entrar num conceito que a gente aborda melhor quando a gente entende um pouco mais de transformada de Laplace, que foi o que eu falei na última aula. Quando eu tenho um modelo de entrada e saída, eu não estou preocupado com o que tem dentro do modelo, não estou preocupado com as condições iniciais, não estou preocupado com os estados, estou preocupado apenas com a relação de entrada e saída. Isso funciona muito bem se eu tiver liberdade. Por exemplo, a porta completamente aberta, completamente fechada, eu não poderia usar bem esse modelo, mas se eu colocar a porta ali no meio, entre aberto e fechado, eu consigo movimentar bem para um lado e para o outro, e não importaria muito próximo daquela região que a gente chama de ponto de operação, não importaria muito a representação do movimento, eu poderia analisar apenas as entradas e saídas nesse contexto. Então, aí a gente pode ter um modelo que representa só isso. Por quê? Porque ele é mais simples. Representar as relações de entrada e saída é mais simples do que ter que representar a entrada e saída, os estados, as restrições do sistema, que vão ter as limitações físicas e cada representação fenomenológica e etc. Então, muita gente, na hora de fazer o controle, assume que a coisa pode ser simplificada e ele
controla bem naquele modelo simplificado, e dessas formas mais simples de a gente fazer o controle de entrada e saída, que é o que baseado naquilo que eu falei na aula passada do controle clássico, é levando em consideração as relações de entrada e saída. Então, o que é uma entrada para um automóvel? É a aceleração, né? Você aperta no acelerador e ele vai fazer a velocidade aumentar ou diminuir do automóvel, por exemplo. Você coloca lá o combustível no gerador e no final tem eletricidade. Ou você coloca a rotação do motor e tem eletricidade, não sei. No motor elétrico você muda a tensão, né? E aí você faz com que o motor gire mais rápido ou mais lentamente. Então são relações de entrada e saída. Então eu também posso considerar condições iniciais. Aqui a gente tem um diagrama de blocos de um espaço-estado sendo controlado, com realimentação aqui. Então, cada variável dessa, E, W, U, dx, x, y, são os sinais que saem de cada um desses bloquinhos. Se eu não armazenar essas informações, eu não vou conseguir reproduzir esse mesmo modelo, porque ele vai sair de uma posição diferente inicial, é como se eu tivesse a porta aberta tentando fechar, quer dizer, tivesse a porta aberta tentando abrir mais. Então eu não teria condições de reproduzir as mesmas condições do meu sistema. Então eu considero minha posição, minha velocidade, minha aceleração, eu considero se eu tenho carga, por exemplo, abrir uma TV, vou fazer a manutenção. Acontecia antigamente, né, porque tem naquelas TVs de tubo de imagem tem uns capacitores bem fortes que amplificam tensão e tal. Aí se você botasse a mão lá mesmo que a TV estivesse desligada, não, a TV está desligada, né? Então a saída que eu vejo está desligada. Mas aí eu abria a TV, quando eu colocava a mão, levava um choque de 1000 volts. Porque o estado do capacitor estava carregado. Tem uma bateria carregada. Então, mesmo estando desligado, né, o que eu posso ver estando desligado, o que eu não posso ver, que são os estados, eu não tinha conhecimento, logo levei um choque. Então, se eu conseguir considerar isso, mesmo que eu não veja, é possível ter um modelo que eu possa observar, então, estimar, calcular isso aí. É bem importante, por exemplo, para você economizar sensores em um processo industrial. Porque se você consegue calcular, estimar, você tem o tamanho, por exemplo, de um tanque, e você, pela quantidade de água que entra, quantidade de água que sai, você pode saber quanto aqui de água que ficou dentro do reservatório. Aí você pode ter 1000 reservatórios, por exemplo, e você saber o nível de todos só medindo a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai. Porque você conhece o modelo, você tem estrutura. Você pode saber se tem um furo, por exemplo, num dos tanques, e saber em qual tanque tem, porque você sabe os estados. Você sabe exatamente qual tanque, por exemplo, tem aquele furo. Então, é bastante utilizado nesse sentido, esses modelos matemáticos que levam em consideração os estados, porque você tem mais conhecimento do processo e você pode minimizar a quantidade de informação que você tem. Um outro ponto importante é que um bom sistema de controle ele faz muito com pouco. O nosso objetivo é ter a menor quantidade de sensores, a menor quantidade de informação e tomar as melhores decisões tão boas quanto se eu tivesse toda a infraestrutura de sensores e de tudo. Porque a gente está compensando isso com conhecimento. Se eu tenho todo o conhecimento necessário, eu não preciso de mais informações. Eu já tenho a estrutura necessária. Então, é nesse sentido. E aí a gente pode decidir, né, se a gente vai fazer isso com só as informações de entrada e saída, ou se a gente vai também levar em consideração os estados no modelo. Então, nós temos vários tipos de modelo. E aí, esses modelos, eles podem ser modelos quando eu falo modelo, né, eu não estou falando do processo, né, porque o processo, ele é o processo. O sistema real, ele existe por si só.
né? Não depende do ser humano modelar para ele existir. O que o ser humano tenta fazer é encontrar a melhor maneira de representar aquilo para que ele possa controlar. Então, é uma visão única e exclusivamente humana. Não quer dizer que essa equação diferencial represente aquele sistema. Quer dizer que, por todo o conhecimento desenvolvido na humanidade até hoje, essa relação, esse escopo do conhecimento é o que melhor representa aquele sistema, aquelas relações de entrada e saída para aquele sistema, certo? Então, eu posso utilizar modelos matemáticos que a gente considera lineares ou não lineares, se ele segue o princípio da superposição, que é uma junção do princípio da aditividade e homogeneidade, que, enfim, não vem ao caso a gente detalhar demais, mas, por exemplo, x² é não linear, cosseno é não linear, seno é não linear, tangente, logaritmo, exponencial. Então, normalmente, se tem essas operações, é um sistema não linear, normalmente, certo? Tem alguns contextos também que a gente tem que avaliar aí, mas, em geral, a gente pode considerar o sistema como não linear, tendo essas variáveis, essas funções. E aí, quando não tem, normalmente a gente pode considerar linear. Eu estou tentando ser simplista, certo? E aí, esses modelos lineares eles podem ser contínuos ou discretos. Já falei na aula passada sobre continuidade, né? O sistema contínuo, você pode utilizar o sistema massa-mola, você pode pegar circuitos e simular, e normalmente digitalmente a gente usa um computador para fazer isso. Então, a gente viu, é real, normalmente está no meio físico normal, não foi feito pelo homem, assim, de certa forma, contínuo, em geral, certo? E aí, se a gente representa no computador, ele é digital. Então, modelos contínuos lineares. A gente pode ter aqui, sei lá, y derivado duas vezes, mais 5y derivado, mais 3. Igual a 3y é igual a 10u, por exemplo. Então, isso aqui é uma equação diferencial, né? Aqui eu estou levando em consideração derivadas e apenas pesos multiplicando. E aí eu consigo representar isso aqui tranquilamente no computador e utilizo isso para boa parte dos sistemas físicos, inclusive. Equações de estado normalmente são representadas dessa maneira. X derivado é igual a AX mais BU e Y é igual a CX mais DU. Mas essa equação, em princípio, não diz nada, né? Mas se você parar para pensar assim, A é uma matriz, B é uma matriz, C é uma matriz, D é uma matriz. E aí X e U são vetores. Eu posso, utilizando essa estrutura, representar praticamente qualquer ordem de sistema, utilizando como se fosse uma equação diferencial de primeira ordem. Então, é uma maneira de fazer assim. Eu tenho uma equação aqui que poderia ter uma derivada segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, décima, sabe lá Deus. Normalmente se usa até quarta, mas enfim. E aí, essa operação, quanto maior é a ordem, mais difícil ela fica, né? Então, eu vou lá para a álgebra linear e digo assim, olha, eu posso representar essas operações de álgebra linear por esses operadores. Então, eu defino os operadores lá e aí eu coloco no computador, que o computador não tem dificuldade em realizar operações matemáticas. E aí eu
Então, feito essa definição, né, lá de álgebra linear, o computador não tem dificuldade de fazer essas operações, porque você define a estrutura das operações e ele vai seguir aquela regra. Você pode utilizar as soluções de equações diferenciais de primeira ordem, que são teoricamente mais simples, que só tem uma derivada, usando o conceito de álgebra linear, e aí eu resolvo o meu problema com essa combinação de estratégias. Aí ele acaba sendo um modelo um pouco mais simples. Tenho funções de transferência. Aí aqui que a gente entra em transformado de Laplace. Eu pego a equação lá de cima, assumindo condições iniciais zero, nulas, e aí eu digo assim, esse y lá de cima, que é derivado duas vezes, vai ter um s ao quadrado. S ao quadrado vezes y, que agora vai estar no domínio da frequência, que é isso que acontece quando a gente faz a transformada de Laplace, mais 5sy no domínio da frequência, mais 3y igual a 10u também no domínio da frequência. E aí isso aqui, eu apliquei a transformada de Laplace lá em cima, com suas iniciais nulas. É tão direto quanto parece. Eu botei um y aqui no meio. É tão direto quanto parece. Onde tem derivada eu boto s. Se eu tenho derivada segunda, s ao quadrado, derivada terceira, s ao cubo, e assim sucessivamente. E aí eu coloco a saída sobre a entrada, que aí vira a função de transferência. S y de s sobre u de s. E aí eu faço aqui, eu posso colocar o S em evidência aqui. O YS em evidência. Ficando assim. E aí eu passo o U para o outro lado dividindo e passo o restante para o outro lado dividindo também. Então fica 10 aqui dividido por S ao quadrado mais 5S mais 3. E aí isso aqui é uma função de transferência. Também passo por uma operação na equação diferencial que está representando o sistema no domínio do tempo para o domínio da frequência, para que eu possa olhar o sistema de uma outra perspectiva. Isso é muito importante da perspectiva de sistemas de controle, porque a gente tem uma visualização e a gente quase que majoritariamente em controle clássico a gente trabalha com funções de transferência. E aí quando a gente evolui para equações de estados, a gente já muda de digamos, a área de controle, que passa a ser o controle moderno. Se a gente estiver falando sobre modelos discretos, normalmente a gente tem os equivalentes, né, do modelo contínuo, até porque o modelo discreto é uma representação computacional para representar o sistema real, né? Então, eu vou ter o equivalente aqui das equações da diferença. A equação de diferença vai ser em função dos espaços, por exemplo, de uma memória. Então aqui tem um y de k mais, sei lá, 2 y de k menos 1. São as posições de uma memória, por exemplo, em um vetor, mais 5 y de k menos 2. Igual a u de k menos 1, por exemplo. Então aqui eu também vou ter as equações de estados, só que na sua versão discreta, né, que eu vou ter x de k mais 1 igual a x de k mais b u de k
e y é igual a c x de k mais d u de k. E aí a gente tem a mesma equivalência, né? A ideia é a mesma das equações contínuas, exceto que aqui nas equações discretas a gente está representando o computador. E aí a gente não precisa mais passar para o processo de discretização, utilizar estratégia tipo range-cuta para fazer a discretização e tudo mais. Ela já está simulável pelo computador. E eu também tenho função de transferência discreta, né? Então aqui iria acontecer y de z, que é transformada a z, que é o equivalente à transformada de Laplace, só que para sistemas discretos. O de z, isso aqui seria igual a d chapéu menos 1 dividido por 1 mais 2 c a menos 1 mais 5 z menos 2. Então aqui os atrasos da equação a diferença, eles vão ser utilizados aqui como expoentes no z. O u de k menos 1, aqui vai ser z a menos 1. O y de k vai ser z elevado a 0, que o número elevado a 0 é igual a 1. Aí 2, aí z elevado a menos 1, z elevado a menos 2, vezes 5. E aí o processo de transformação é semelhante lá ao da transformada de Laplace. Além desses modelos, a gente também vai ter alguns modelos especiais, que não deixa de entrar no contexto do que eu falei anteriormente, mas o nome, né, que a gente está utilizando aqui é normalmente o nome utilizado na prática. São os modelos Armax. O modelo Armax ele leva em consideração a dinâmica da entrada, a dinâmica da saída e a dinâmica de uma perturbação. Uma entrada lá, alguma coisa que vá atrapalhar, mas que isso que está atrapalhando tem dinâmica. Porque pode ser completamente aleatório, mas pode ser também que não seja completamente aleatório aquilo que está atrapalhando. Mas o que é importante aqui é que o que está atrapalhando não tem relação com a entrada e saída. Eu tenho modelos não lineares, como Narmax, por exemplo. Também é comum na área de identificação de sistemas. O modelo Armax e o modelo Narmax são comuns na área de identificação, de você fazer a modelagem via computador, rede neural também, né? Que também é um modelo não linear, porque você tem funções de ativação nos neurônios, e aí essas funções normalmente são utilizadas equações tangente hiperbólica, tangente sigmoide, wavelet, e todas essas funções aí são funções não lineares. Outros modelos não lineares, né? Eu também tenho equações diferenciais não lineares. Posso ter também modelos de Hammerstein-Wiener, que isola as não linearidades, tanto a não linearidade da entrada quanto a não linearidade que representa a dinâmica da saída. A gente consegue isolar essas duas, e tem um modelo linear no centro que aí ajuda a gente a conseguir manter os controladores lineares, digamos assim, para que a gente possa controlar usando controladores lineares, mesmo que o sistema seja não linear. E aí, já que a gente viu em geral o que são os modelos e mais ou menos os tipos de modelos que a gente pode utilizar aqui
em modelagem e controle, lembrando que todos esses modelos aí a gente utiliza dentro de controle. Se você pegar aí um artigo, vou pegar um artigo sobre controle. Com certeza você vai encontrar esses termos aí na sua busca. Não vai ter em todos os artigos, obviamente, né? Mas você vai encontrar, são modelos bem comuns que a gente utiliza no controle. E aí a gente precisa, isso aí é só uma equação, uma escrita na tela, né? Que precisa ser codificada e colocada no computador para que a gente possa, como é que eu posso dizer, para que a gente possa de fato fazer com que esse modelo seja útil, né? Então, esse modelo, né, a gente, só para lembrar mais uma vez aqui, para que a gente possa simular, isso aqui a gente usa para representar todo e qualquer sistema, a gente precisa ter o conhecimento, ou a gente precisa simular e utilizar e gerar e utilizar entrada, saída, condições iniciais e o modelo. Se a gente não tiver essas 4 coisas, a gente não vai simular. Tem que ter, obviamente eu tenho que ter o software de simulação, ou um script em C++, em Python, sei lá o que. Mas em termos do modelo, em termos da perspectiva de modelagem, né, sem pensar em software e outras coisas auxiliares, eu só simulo se eu entender bem o que é uma entrada, quando eu vou aplicar, onde eu vou aplicar, por que eu vou aplicar, o que é uma saída, onde é que eu tiro essa saída, qual a informação é importante na saída do sistema, quais são as condições iniciais, como é que começa o meu sistema, ele está parado, está em movimento, está em aceleração, está freando, e qual é o modelo que eu estou utilizando para simular, porque dependendo do modelo, eu posso utilizar métodos mais complexos de simulação ou não, né? Então, essa simulação pode ser mais simplista ou ela pode ser mais complexa. Então, a simulação acontece na sequência, né? O sistema é modelado na forma de uma função ou diagrama. Eu já mostrei um diagrama lá em cima, de blocos, por exemplo. As condições iniciais são inseridas, e aí você obtém as saídas do sistema a partir das entradas, ponto a ponto. Então, eu modelo, coloco lá as equações, tudo direitinho, depois eu pego e altero, porque depois que eu faço a função lá, pode ser que essa função sirva para uma grande classe de sistemas, né? Então eu vou lá, mudo as condições iniciais e talvez os parâmetros também do modelo, para se adequar ao modelo que eu quero, e depois eu simulo, obtenho as saídas jogando as entradas nesse sistema. Quais são as ferramentas que normalmente a gente utiliza para simulação? Vocês podem programar diretamente, ou vocês podem utilizar simuladores que são já prontos para fazer uma determinada atividade. Então, se você tem conhecimento suficiente, e é onde eu gostaria de direcioná-los nesse curso, tem um curso que eu lancei de métodos matemáticos computacionais, que eu faço algumas coisas de equações diferenciais, de simulação, de álgebra linear e outras coisas. Então, se utilizar aquilo como base, a gente tem uma boa quantidade de informação para fazer as simulações aqui utilizando C++, por exemplo, que é o que eu estou usando lá, C++. Mas, normalmente quem tem mais domínio, né, da coisa vai fazer a programação utilizando, vai fazer essa simulação utilizando programação, e você pode usar MATLAB, C++, Fortran, Pascal. Em termos de domínio do conhecimento, quanto mais estrutura você tiver, menos você vai dominar a área do conhecimento. É por isso que eu tento fazer tudo em baixo nível, para mostrar todas as camadas do conhecimento até chegar na programação final. Então, eu tenho lá, como é que você faz
eu fiz uma biblioteca para fazer todas as operações de álgebra linear, todas as operações matriciais, como representar um polinômio, como representar a função de transferência, como fazer operações, função de transferência, como simular essa função monovariável, multivariável, tudo, do começo até o fim. Se você for fazer isso em C++, Fortran, Pascal, por exemplo, até no Unity ou Unreal, dependendo de como você for fazer, vocês vão precisar programar do zero muitas coisas. Se você for usar MATLAB ou Python e estiver utilizando os pacotes adequados, muita coisa você não vai precisar nem pensar, porque MATLAB já tem muita coisa. O Scilab, o Octave, por exemplo, essas ferramentas são feitas para facilitar a vida de quem não quer ficar aprendendo a fazer a operação de sei lá, eliminação de Gauss, ou inversa matricial numericamente. Então, ele já ajuda você a fazer a coisa do jeito que você imagina. Então, para quem vai trabalhar diretamente com engenharia de computação e vai projetar os sistemas, é interessante que domine o processo. Até porque você pode acabar entrando num projeto de programação de alguma coisa, e aí você vai ficar sujeito a um pacote computacional de outra pessoa, e você vai ter que pagar licença, ou então, mas tem muita coisa gratuita. E talvez não tenha a performance que você queira, talvez você não tenha o domínio. Se você quiser treinar o domínio e a capacidade de fazer, obviamente, não estou dizendo que você não pode fazer. Você pode trabalhar da maneira como achar melhor, né? Mas eu estou focando esse curso para que vocês consigam ter um domínio maior sobre as ferramentas computacionais que vocês utilizam. Então seria interessante dominar da maneira mais ampla possível, ter um modelo mais genérico para projetar sistemas de controle, certo? E obviamente tem, em termos de camada, né, essa seria a camada mais fácil, que é usar o diagrama, né? Você pega um simulador lá do sistema próprio que você quiser, do circuito, de um processo de petróleo ou alguma coisa, e você só precisa conhecer daquela área. E aí joga lá os componentes e ele vai fazer a simulação. Ou você pode usar o Simulink, por exemplo, que é um pouco mais geral, e aí você tem que ter um pouco mais de domínio matemático. O Simulink também tem muita coisa de mais específica, né? E aí você bota os bloquinhos. Então na programação vai ser assim, mais ou menos, né? Você vai criar uma função e aí vai calcular alguma coisa e vai ter uma resposta. Ou o diagrama de blocos, você vai jogar os bloquinhos e vai colocar as variáveis e vai fazer as operações. Então, em geral, as ferramentas de simulação funcionam assim, e a gente pode trabalhar dessa forma de maneira mais aprofundada ou não. Eu vou fazer um paralelo na simulação. Em alguns momentos eu vou mostrar como é que a gente usa o simulador. Por enquanto eu vou me basear no Octave. Aí a gente vai usar lá a interface. Tem um Octave online bem interessante para a gente não precisar instalar as coisas no computador. Aí a gente pode fazer algumas operações, botar modelo e utilizar algumas funções à medida que a gente for fazendo as coisas. Tipo, transformar de Laplace. A gente pode fazer na mão. Sim. Mas vai agregar intelectualmente a gente no sentido de controle de processo? Fazer toda a operação? Ou vai agregar mais se eu souber fazer o processo e utilizar o computador? Mas eu tenho lá uma integral que vai dar 5 páginas. É importante saber integral? Para ter o conceito, para dominar. Mas em termos de aplicação para controle, certo? A gente não precisa ter o algebrismo repetitivo que teria lá na matemática. A gente precisa que isso seja útil para sistema de controle. Então, eu preciso saber implementar computacionalmente essa integral, eu preciso conseguir colocar no computador, eu preciso ter a solução do sistema, a não ser que vocês queiram fazer um solver simbólico, como tem no MATLAB, Octave, enfim. Não vai ser necessário que a gente
domine certas partes. Tem algumas coisas do solver que a gente vai utilizar, que são as específicas que a gente utiliza mais em controle, e tem outras coisas que a gente vai deixar para lá, né? Apesar de que eu tenho algumas bibliotecas que fazem isso, a nível de polinomial, eu não cresci muito no processo porque tem bastante coisa envolvida, mas muita coisa eu também fiz sozinho, e aí a gente demora um pouco mais para implementar todas as informações de todas as disciplinas, mas enfim, a gente vai ponderando aquilo que for necessário para a gente aplicar nessa disciplina, que é importante, e eu vou dando os direcionamentos aqui daquilo que a gente precisa ou não fazer em termos de controle, certo? Então é isso. A gente resume essa aula, né, em falar do sistema dinâmico, a modelagem, as etapas da modelagem, a divisão de que a modelagem pode ser feita analisando os fenômenos físicos, estudando bastante os livros de física e pegando os fenômenos e modelando, ou a gente pode usar o computador para fazer isso. A gente vai ter um híbrido, vamos falar um pouco da modelagem fenomenológica, e depois a gente vai falar da empírica. Então, eu vou falar do transformado Laplace, né, para a gente contextualizar um modelo que é bastante utilizado. Depois a gente vai falando sobre alguns tipos de sistemas que a gente vai modelar, e aí a gente vai entrando na parte de controle, que é, agora que eu entendo o sistema, eu posso controlar. E aí quando a gente controlar, a gente vai conhecer alguns controladores, e aí eu vou falar um pouco desses controladores que existem, e a gente vai crescendo nesse sentido. E depois a gente entrou nessa parte de modelos matemáticos aqui, tipos de modelos, como é que esses modelos são utilizados, o que eles vão me dar de insight, de informação na simulação. E aí vimos aí também algumas ferramentas que a gente utiliza para a simulação. Então, é isso, a gente está continuando aí na nossa disciplina de sistemas de controle. Nosso principal objetivo aqui é reforçar nosso conhecimento sobre controle, indo por enquanto do mais conceitual, mais geral, que vai fundamentar aquilo que a gente vai fazer na sequência, né? A gente vai acabar inevitavelmente entrando em algumas partes mais matemáticas. Então, tenham paciência que só o exercício e só o conhecimento vai fazer com que a gente evolua nesse sentido, mas só deixando claro que a matemática é uma ferramenta, não é o controle, não é a modelagem, e essa ferramenta ela tem que ser usada como ferramenta. A gente precisa dominar os conceitos que envolvem a modelagem, porque entender esse conceito que a gente vai poder generalizar e aplicar. Muita coisa os softwares já fazem, então se a gente não entender o conceito, a gente não vai poder aproveitar os softwares para resolver nossos problemas. A gente vai acabar ficando empancado em resolver aquele cálculo ou alguma coisa assim. Então eu vou falar do cálculo como ferramenta para vocês entenderem o que vai ser falado na disciplina, não para que a gente entenda que controle é só cálculo. Controle utiliza cálculo como ferramenta para solucionar seus problemas, certo? E é uma maneira de fazer. Também a gente pode ter modelos que não utilizam cálculo explicitamente, que aí já é outra história. Mas, enfim. Então, é isso. Eu vou finalizar aqui por essa aula, e aí a gente vai continuar na sequência. Vou falar, como eu falei, transformados Laplace, aí a gente vai falar dos modelos matemáticos, e aí a gente vai seguir nesse sentido. Então, até as próximas aulas.